Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro ou apertar o botão inscrever-se para que o senhor receba uma notificação em seu dispositivo móvel sempre que tiver um vídeo novo no nosso canal. Hoje nós vamos tratar a respeito do procedimento no sistema dos juizados especiais. Mas nós faremos isso, como de costume, após uma pequena pausa para pegar um café. Logo depois da vinheta, nós vamos tratar, portanto, desse tema. Até mais! Bom, senhores, como adiantado, nós vamos tratar no vídeo de hoje a respeito do procedimento no sistema dos juizados especiais. Uma primeira consideração que deve ser feita é a recordação de que os juizados especiais teve o seu sistema desenvolvido por uma medida de facilitação do acesso à justiça, e a lógica era também empreender a um procedimento que fosse mais curto, que fosse mais efetivo, que promovesse, portanto, uma agilização no trâmite processual, o que se faz por conta do princípio, está lá no artigo 2º da Lei 9.099 de 95, o princípio da celeridade. Nós até tratamos melhor um pouco disso, que deveria ser tratado como uma duração razoável do processo, e a ideia de um procedimento mais efetivo se dá basicamente mediante a técnica da concentração dos atos processuais. Nós veremos já em qual momento em que se dá essa concentração, mas já podemos, nesse momento, relembrar que a concentração é um subcritério do princípio da oralidade, que também é afirmado lá no artigo 2º da Lei 9.099 de 95, que é o diploma central do sistema dos juizados. Bom, esse procedimento, que é, portanto, mais ágil, encurtado, concentrado, ele é composto por algumas fases. Então, nós vamos falar nesse procedimento a respeito de algumas fases. Nós temos a fase postulatória, que nós vamos rapidamente tratar na aula de hoje. Em seguida vem a fase conciliatória, seguida pela fase instrutória. Após a fase instrutória, teremos a fase decisória, a possibilidade de interposição de recurso, a fase recursal, e também a fase executiva, atividade consistente na satisfação do direito afirmado, caso se faça necessário, na hipótese, portanto, de inadimplemento por parte do devedor. Bom, nós vamos tratar no vídeo de hoje, além dessa pequena introdução, nós vamos nos concentrar na análise da fase postulatória. A fase postulatória nós encontramos a partir do artigo 14 da Lei do JEC, a Lei 9.099 de 95. Bom, postulação, os senhores sabem, é a manifestação em juízo de uma pretensão. Tecnicamente, o ato que concretiza o direito abstrato, poder de ação, é a demanda. E é curioso perceber que o artigo 14, apesar de dar a entender tratar-se de uma demanda, apesar de afirmar expressamente no parágrafo 1º os elementos da demanda, comete o equívoco de chamar este ato como pedido. Então, senhores verão que a epígrafe do artigo 14, o nome do capítulo é do pedido. Claro que há aí um equívoco, e isso fica ainda mais claro quando a gente vê lá no parágrafo 1º do artigo 14 a afirmação de que a pretensão formulada deve, de forma simples e informal, em uma linguagem acessível, apresentar a qualificação das partes, a causa de pedir e o pedido. Veja, partes, causa de pedir e pedido são os elementos da demanda.
Os elementos da demanda são justamente partes, causa de pedir e pedido. E esses elementos estão no artigo 14, parágrafo 1º da Lei do Juizado Especial Cível. Evidentemente, não se trata ali de pedido. O pedido é um dos elementos da demanda. Na verdade, estamos diante propriamente de uma demanda e há um equívoco crasso na lei. Bom, como eu lhes disse, a gente deve recordar a ideia de simplicidade e informalidade inerente ao sistema dos juizados. Então, o próprio parágrafo 1º indica isto ao falar que a petição inicial deve ser simples em linguagem acessível. É importante, nesse ponto aqui, destacar uma crucial distinção em relação ao procedimento comum lá do Código de Processo Civil. O artigo 319 do Código de Processo Civil, ele trata dos requisitos da petição inicial. A petição inicial é um instrumento da demanda. A demanda, portanto, no procedimento comum, é um ato solene, um ato formal, e deve respeitar os requisitos do artigo 319. Essa mesma lógica não pode ser transportada aqui para o sistema do juizado, justamente por conta da simplicidade e da informalidade. Outra consequência ainda do princípio da oralidade, lá do artigo 2º da lei do JEC, é justamente a possibilidade da demanda ser apresentada pela via oral. E aí o parágrafo 3º do artigo 14 vai nos dizer que basta reduzir a termo os principais dados da demanda. Afirma-se, inclusive, a possibilidade de adoção do sistema de fichas, o que deixa claro mesmo esse intuito de informalidade e simplificação. Bom, uma outra distinção ainda na fase postulatória em relação ao procedimento comum, senhores, é que não se fala aqui no sistema dos juizados no despacho preliminar que tem lá no procedimento comum. Uma vez distribuída a petição inicial e ela remetida ao juízo lá no procedimento comum, o juiz vai analisar justamente se aqueles requisitos do artigo 319 foram preenchidos ou não. Uma vez preenchidos os requisitos, o despacho preliminar será positivo e determinar-se-á a citação do réu, se não for caso do julgamento liminar de improcedência. Sendo negativo o despacho preliminar lá no procedimento comum, é o caso de emenda da petição inicial e, eventualmente, até mesmo de indeferimento da petição inicial. Mas a lógica lá é sempre essa exigência de observância aos requisitos da petição inicial. Portanto, por conta desses requisitos que o juiz vai analisar se eles foram preenchidos ou não, proferindo o despacho preliminar no sentido positivo ou negativo. Quando você vem para o juizado especial, essa lógica não se aplica. E não se aplica justamente porque reina aqui no juizado a lógica da simplicidade e da informalidade. Então, uma vez registrada a demanda, ainda na fase postulatória, o autor vai desde logo ser intimado do próximo ato, que é a designação da audiência de conciliação. Eu não vou ainda nesse vídeo falar da audiência de conciliação, só quero que por hora os senhores tenham em mente a ideia de que não se fala em despacho preliminar da petição inicial, não se faz análise de nenhum requisito da petição inicial, pela simplicidade e pela informalidade. Uma vez que o autor registre a demanda, a petição inicial, seja pela via escrita ou pela via oral, ele sairá desse primeiro contato com o juizado especial, ele já sairá com a demanda registrada e com a audiência de conciliação designada. O que faltará, portanto, no processo é a citação do réu. E a citação do réu no juizado especial cível, ela determina o comparecimento na audiência de conciliação. Bom, prevê ainda a Lei 9.099 de 95 a hipótese, mesmo que excepcional, da audiência de conciliação ser designada por uma realização imediata. Quando que dar-se-á isso? Só no artigo 17. Esta é a hipótese na qual comparecem para registrar a demanda, para dar início ao procedimento do juizado especial, ambas as partes. Comparece autor, comparece réu, então não tem por que citar o réu, já realiza desde logo a audiência de conciliação. Bom, tratando agora, antes de ingressarmos na fase conciliatória, na audiência de conciliação, como eu lhes disse, faz-se necessária a citação do réu, que até então, com exceção do artigo 17, até então o réu não sabe da existência do processo.
Então vamos rapidamente falar da citação e da intimação para que a gente possa encerrar esse vídeo. Bom, a citação e a intimação, a citação no artigo 18, a intimação no artigo 19, basicamente o que a lei diz é que a citação será realizada pelos correios, preferencialmente, com aviso de recebimento em mãos próprias, o AR, ou, se não for possível ela se concretizar por meio dos correios, será, portanto, realizada por oficial de justiça. E um dado curioso é que essa realização da citação por oficial de justiça, ela se dá independentemente de mandado, justamente pela ideia de simplicidade e informalidade inerente ao procedimento. Bom, não se admite citação por edital em qualquer hipótese, mais uma vez por conta da simplicidade, economia processual e informalidade do procedimento. O artigo 19 ele tem uma crucial importância porque ele afirma a possibilidade de se realizar intimações no sistema do juizado por qualquer meio idôneo, o que traz um reforço aí à ideia de instrumentalidade do processo. No entanto, em que pese esta previsão honrosa do artigo 19, nós temos que, na prática do juizado, as partes saem intimadas da própria audiência. O procedimento do juizado, como já adiantado e reafirmado, ele é um procedimento mais curto, basicamente composto por 3 atos. Pelo menos é assim que pretende a lei. Que nós temos a petição inicial como instrumento da demanda. Aí nós vimos que a petição inicial, uma vez registrada, vai ser designada uma audiência de conciliação. Se for realizada a conciliação, a autocomposição, o processo tem fim aqui. Caso negativo, designa-se uma audiência de instrução de julgamento, e é nesta audiência de instrução de julgamento que se concentram diversas fases do processo. Basicamente, estas 3. Uma nova tentativa de conciliação, a instrução do processo, inclusive com a defesa do réu, e a fase também decisória, a audiência, portanto, de instrução e julgamento. Então, uma vez que o autor registra a petição inicial, ele, autor, já vai sair intimado da audiência de conciliação. Aí nós vamos falar da citação, como falamos ainda há pouco, e não sendo alcançada a autocomposição na audiência de conciliação, ambas as partes saem desse ato já intimada da designação da IJ. Então não há tanta necessidade de se realizar intimações no processo do juizado. Tá? Basicamente era isso que nós tínhamos para falar de mais importante a respeito desse início do procedimento. Vimos a estruturação do procedimento nas suas fases, falamos um pouco da fase postulatória, citação, intimação. A partir do próximo vídeo nós vamos tratar da fase conciliatória em diante. Então fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado, vou pedir para que curtam, por favor, esse vídeo, dê um joinha ali, ajuda a compartilhar, por favor, para que a gente se sinta estimulado a continuar esse serviço de divulgação gratuita de um conhecimento jurídico de qualidade. Forte abraço a todos e até a próxima.